Se você ainda não falou com quem está do seu lado, você tem um grande momento agora para fazer isso. Apertar as mãos. Temos nossos jovens de Nova Holanda aqui. Temos nossos jovens do Retiro aí também, que estão de marronzinho lá atrás, né? É do Retiro? Amém. Vamos falar uns com os outros. Sai um pouquinho do seu lugar. Amém. Nossas igrejas da Gardênia, faz assim com a mão. Cadê vocês? Cadê o recreio? Eita, glória! Ah, não, vocês estão quietinhos por quê, gente? Sai um pouquinho do lugar, vamos embora. Vamos lá, sai do lugar. Nova Holanda, sai daí, vamos embora. Vamos embora, recreio. Vamos apertar umas mãos. Vamos olhar uns rostos aí, vamos dar um sorriso. Glória a Deus. E aqui? E aqui? Já? Ah, que bom. Tudo bem, Edson? Glória a Deus. Que prazer todos estarmos aqui. Culto lindo, pessoal lindo. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Por favor, abra sua Bíblia, Salmo de número 51, ou leia, né? Aqui, que isso aqui é culto jovem, gente, né? A gente lê na mídia, né? Mas a Bíblia do pastor está aqui, a gente vai ler. Tudo bem, Mateus? Bom te ver, glória a Deus. Salmo 51, versículo 10, irmãos. Até o versículo de número 13. O tema é o versículo de número 10. E eu quero dizer que eu amei esse versículo num tempo em que todas as festas, né, colocam um versículo pedindo uma vitória, pedindo alguma coisa, né? E a gente faz culto da vitória, e culto da promessa, e culto da resposta. E aí você pega um tema desse aqui, dá até vergonha, não dá? Eita, dá vergonha, isso é tema de crente, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe os jovens que estão lá na porta, olha, recebendo o pessoal também. Gilson, o que foi, Gilson? Você está fazendo assim, 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 que eu não sei o que é. Ah, é os meninos ali atrás? Ah, tá certo. Salmo 51, versículo de número 10. Olha que tema lindo, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pode repetir comigo, por favor? Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu vou ler o 11, vocês vão repetir o 11 comigo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Repitam. Eu vou ler o 12, vocês vão repetir. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Repitam. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Leiamos juntos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Que lindo esse tema. Torna, Senhor, não, cria em mim, cria em mim. Se eu não tiver, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não tem coisa melhor, irmãos, para nós ficarmos na presença do Senhor, que é o que pede o versículo do 11, para que nós tenhamos a alegria da salvação. E eu gostei do então. O então é o resultado. Se Deus criar em mim um coração puro e um espírito reto, se Deus não me lança fora da sua presença e eu me encher do Espírito do Senhor, se o Senhor me dar a alegria da salvação e me suster com o Espírito voluntário, então, aí sim, eu vou conseguir ensinar os transgressores os caminhos do Senhor e os pecadores a ti se converterão. A Bíblia está dizendo que só de você ter um coração puro e um espírito reto, só de você ter a presença do Espírito Santo de Deus, os pecadores podem se converter a Deus. Através do seu testemunho e da sua vida, você recebe isso, querido. Em nome de Jesus, coloque-se na presença do Senhor, anime-se, fortaleça o seu coração, porque o Senhor está aqui para responder a esse anseio de criar em nós um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu tenho quase 74 anos de idade, quero isso para a minha vida.
Quero isso para os meus caminhos. Quero isso para eu ser um testemunho vivo para aqueles que me veem, que me ouvem, que possam saber o quanto o Senhor é maravilhoso. Ser salvos pelo meu exemplo também. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse tempo, ó Deus, quando vamos cultuar a Ti. Obrigada por todos esses jovens que estão aqui nessa noite. Senhor, que haja realmente no coração de cada um de nós esse desejo de que Tu cries em nós, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Que nós vivamos, Senhor, conforme a Tua palavra, mesmo que em algumas áreas tenhamos dificuldade, mas que possamos pedir, Senhor, cria em mim. É o Senhor que cria, eu não consigo criar. Eu não consigo me santificar, eu não consigo me separar, mas o Teu Espírito na minha vida faz com que eu possa fazer isso para a glória do Teu nome. Que todos sejam abençoados nessa noite, que o Teu nome seja glorificado, tão somente o Teu nome. Te louvamos pelo nosso pregador que já está aqui, te louvamos por todos os grupos que vieram. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, aceita a nossa vida, o nosso louvor, a alegria do nosso coração por sermos Teus, porque nós somos Teus, Senhor. Desde a nossa mocidade, desde a nossa meninice, muitos aqui, nós somos Teus e para a glória do Teu nome. Por isso queremos Te aplaudir e Te glorificar nessa noite. Pelo grande Deus que Tu és na nossa vida, nós Te aplaudimos. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Recebe, Senhor, a nossa alegria e a nossa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite, em mais um congresso da nossa juventude. E assim como nós declaramos aqui juntamente com o versículo do salmista, nós estamos aqui alegres na presença do Senhor porque nós estamos buscando um novo coração. Nós buscamos a transformação de Deus. Nós buscamos um coração igual de Deus. Coração, assim como Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser assim nessa noite. Então, que nós possamos fazer dessa canção que nós vamos cantar agora uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele renove o nosso coração e para que Ele dê a nós um coração igual ao dele, coração que é bom, que é justo, um coração que segue as leis do Senhor. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Olha, eu não sei vocês, mas só desse louvor já valeu minha vida. Vocês, mas esses louvores foi maravilhoso. E tem muita coisa aí pela frente. A igreja pode se assentar. Gostaria de dar oportunidade agora para a jovem Lívia, que vai estar representando a Assembleia de Deus do Retiro, nossa filial. Tá aí, Lívia? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Passagem que se encontra em Jeremias 17. Eu vou começar pelo versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos e não verá o porvir do bem, e habitará nos lugares secos do deserto, terra salgada e inabitável. E aqui o Senhor vem falando sobre o homem. Ele estava espiritualmente frágil, mas ele estava frágil. Ele estava fraco espiritualmente, porque ele havia desviado o seu coração do Senhor. Isso é muito forte, porque quando vemos um tema, cria-me, ó Senhor, um coração puro. E eu falei com o Senhor, esse é um tema muito forte. Muito forte nos dias de hoje, num mundo em que os jovens têm confiado, têm colocado a sua fé nos seus próprios braços, nas suas próprias vontades. No mundo onde os jovens, eles querem muito ter, possuir, querem viver da sua vontade. Mas o Senhor vem falando sobre o outro homem, aquele que confia no Senhor e cuja esperança dele é o Senhor. Aleluia. E esse homem, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, e a sua folha é verde, e no ano da seca não se preocupará e não deixará de dar frutos. Ele não deixará de dar frutos, porque mesmo na adversidade, ele tem um Deus. Ele confia num Deus que é a sua esperança. Que o nosso coração venha estar no Senhor. Porque o versículo 9 vem dizendo que o nosso coração é enganoso. E ele é irremediavelmente corrupto. E quem o conhece? O Senhor. O Senhor conhece o nosso coração.
Aleluia. Que Ele sonde o nosso coração e que venhamos confiar nele. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que as palavras dele, a palavra esteja no nosso coração. Para que venha o dia mau e nós permaneçamos firmes, mesmo na adversidade. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória, glória a Deus. Gostaria agora de estar chamando a Assembleia de Deus, Palavra e Vida, para contemplar aqui com uma oportunidade de louvor. Palavra abençoada. Glória a Deus. Você já veio da universal dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido as irmãs a se colocar de pé. Vamos adorar a Deus. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
Aleluia. Ainda em espírito de oração, Filadélfia Recreio tá aí? Filial, Assembleia de Deus, Filadélfia Recreio. Oportunidade de louvor. Saudamos a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Muita boca para pouca resposta. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor ele vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Você crê que a presença do Senhor se faz presente neste lugar? Vou perguntar novamente. Você crê que a presença do Senhor se faz presente neste lugar? Aleluia. Nós cremos que aonde a presença do Senhor está, há fartura de alegria. Nós cremos que aonde a presença do Senhor está, o laço é desfeito, maldição é quebrada, a cura, a libertação, a restauração, a salvação. Nós cremos que enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu trabalho. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele se faz presente aqui. Tem glória na casa, tem glória para o Senhor, tem glória para o seu Deus, amém? Nós convidamos a igreja para se colocar de pé, fechar os seus olhos, entrar em espírito de oração. Iremos louvar ao Senhor, então entregue ao Senhor a sua melhor adoração, entregue a Ele o seu melhor louvor, entregue a Ele a sua oração, porque Ele se faz presente neste lugar, amém? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Declare isso nessa noite. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Levante as suas mãos e declare isso. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Em ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
quando penso. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Então vou levantar só a igreja. Então vou levantar as minhas mãos e aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, nós agradecemos a oportunidade. Vamos dar uma oportunidade agora para a nossa igreja sede, né? Assembleia de Deus de Nova Holanda. Nova Holanda, por gentileza. Enquanto vem o nosso grupo de Nova Holanda, eu quero que você levante a sua adoração ao Senhor, irmãos. Não estamos aqui só para ouvir os conjuntos. Quando você olha para Ele, você vê gente salva, gente liberta, gente que não fuma, não bebe, não prostitui e dê glórias ao Senhor. Estamos cheios de jovem essa noite, irmão. Se anima, dá glória. Não espere o Espírito Santo, porque Ele já está aqui para batizar, para libertar, para salvar. Oh, aleluia! Ele merece, Ele merece, Ele merece. Honra, glória, louvor, aleluia. Esse é um culto de louvor e adoração. Quem já foi salvo aí, irmão? Dá um glória. E quem já foi liberto? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos exaltar e adorar o nosso Senhor. Eu vou fazer o nosso culto, irmão. Eu estou com vontade de pular aqui, não é no final, não. A gente só pula no final, não, é agora. A presença está agora. Aleluia. Vamos cantar com Nova Holanda. Glória a Deus. É tocar o céu, vou te buscar, te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos
liberto, que vidas serão levantadas até tocar o céu. Aleluia! Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o Aleluia, glória a Deus, muito obrigado. Oportunidade maravilhosa. Queridos, agora é o momento da gente fazer a nossa apresentação. Eu proponho um desafio. A igreja que fizer mais barulho vai ter algo especial lá fora. Igreja visitante, Nova Vida, tá aí? Nova Vida, Igreja Nova Vida. Assembleia de Deus, Gardenia Azul, tá aí? O Edinaldo Vieira. Assembleia de Deus, Filadélfia Recreio. Mais animada até então, Pastor Guilherme. Filadélfia de Deus de Nova Holanda. Presbítero Edmilson, Diácono Renato, prazer ter você. Assembleia de Deus, Palavra e Vida. Pastor Sidney. Filadélfia Retiro. Pastor Wilson tá aí? Lá fora, né? Hoje, né? Filadélfia Retiro. Aí. Natália Lousada tá aí. Obrigado pela presença de todos, viu? Porventura eu esqueci de alguma igreja ou de algum pastor, peço perdão, tá? Mas todos. Eu vi ali colegas de turma. Miguel, bem, meu amigo? A igreja IERC, tá? Miguel aqui representando a igreja IERC. Melhor tecladista do Rio de Janeiro, depois do Saulo, né? Fazer esse merchan, né? Acertar, né? E por último, Filadélfia Freguesia. Aí. Queridos, vamos lá. Anúncios da semana. Esse congresso, ele não termina hoje. A gente vai ter uma continuidade amanhã. Então, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui. Mas quem está aqui presente é da nossa igreja. Apareça aqui. Os jovens vão estar aqui para poder ter mais um culto para a honra e glória do Senhor. De segunda-feira, o nosso culto de oração vai começar às 7h30. A quarta-feira nós temos a palavra às 7h30. Sexta-feira, consagração às 9 horas. Domingo pela manhã temos a nossa EBD, que a EBD de amanhã será especial. Está com o nosso pastor Roberto aqui. Os jovens que estão aqui, os jovens da franquia, compareçam, tá? Não deixem de vir. Mas é isso. E cantina? Sábado. Arte aí? O primeiro sábado do mês, nossa consagração, 9 horas. E, hoje nós temos um aviso aqui muito especial. Você, igreja,
planejou aí, depois de sair do culto, pós-maneiro, passar no McDonald's, passar no Burger King, ver o seu Big Mac, propor um desafio, um anúncio muito, muito. Essa noite nós temos o Big Fila, de tudo, 0800. Então, eu quero ouvir um aleluia, cadê o aleluia? Glória a Deus. Melhor estudo 0800, então, terminando aqui, não deixem de passar ali na cantina. Gisele, tá aí? Agora para o nosso momento de ofertório. A gente está chamando aqui a nossa líder, Gisele, para dar condução. E igreja The Church do Gardênia, eu esqueci de falar, perdão, viu? Se preparem aí, porque logo depois é vocês, tá bom? Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua presença de cada um de nós. Essa oportunidade que vamos falar sobre oferta me faz pensar naquilo que nós estamos ouvindo, falando e louvando. Queremos um novo coração. Queremos ser transformados. Falar de oferta também vai de um coração transformado. Porque nós muitas vezes somos muito apegados às coisas. O Senhor também trabalhar na nossa vida dia após dia. Sermos liberais. Queridos, eu queria que eu colocasse no 2 Coríntios, capítulo 8. Essa palavra, como o Senhor, ela, voluntariedade de um povo. E esse povo não era um povo que estava com a abastança de dinheiro. Esse povo, ele não era em situação das melhores. Voluntariedade. Assim. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a extrema pobreza deles transbordou em riqueza de sua beneficência. Porque, segundo conforme suas posses, eu mesmo testifico, e ainda acima de suas posses deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem deste serviço. Fazia para deram não somente como esperávamos, mesmo se doaram primeiramente, depois a nós, pela vontade. Então esses irmãos, eles estavam pedindo para que eles pudessem participar e servir, que era para doação aos pobres de Jesus. Então eles entenderam, e nós podemos entender, da obra de Deus e poder contribuir é algo maravilhoso, que é um privilégio. Então que antes da gente se levantar para vir aqui entregar alguma espécie, que nós possamos ser oferta, que nós primeiramente a gente se dê ao Senhor. E aí sim Ele vai olhar para nós. Nosso trabalho, para que nada que a gente faça para Ele, mas seja segundo a sua vontade. E a vontade dEle é que, mediante a sua graça, sejamos liberais, sejamos voluntários, nós desejemos fazer, nós desejemos ser ofertados. Que nosso coração seja transformado. Porque isso Paulo disse e nos ensina aqui no Novo Testamento. Mas foi sempre assim. Essa semana eu estava meditando e aqui na igreja o pastor falou algo que veio de encontro. Em Êxodo 35:5 ele fala: tomai, tende. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta ao Senhor. Então é você fazer é você alcançar lugares mais altos e mais profundos. É você se entregar depois de completo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Estão aqui os envelopes de oferta. Vê que dentro desse envelope colorido tem
vocês preencham, escrevam no próprio envelope. O azul é a oferta missionária. Então, sabemos que as nossas ofertar. Amados, a paz do Senhor. Pai querido, queremos abençoar cada jovem, cada irmã que está participando desse culto abençoado, maravilhoso, em homenagem ao teu nome. Agora abençoa a vida financeira dos teus filhos, a tua serva já pregou a tua palavra e cremos na bênção total e espiritual, material na vida deles, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar a Deus. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Tira
troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Essa igreja é The Church do Gardênia. Mais uma vez, muito obrigado. Irmãos, podem se assentar, por gentileza. Agora vem um momento, depois a gente ser muito bem servido com louvores maravilhosos que penetram nossa alma, nosso coração. É um momento muito especial da nossa noite. Momento da gente poder alimentar a nossa alma através da palavra de Deus. Para isso, a gente convidou uma que maravilhosa para isso. Se você é um crente acostumado a estar na zona de conforto, se é um crente acostumado a ouvir, tá tudo bem, errar é humano, a gente tem aqui um pregador que tem a PhD em dar sermão, então já coloca aí seu capacete de proteção. Vitor Lozada, por gentileza. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nesta oração, Senhor Deus, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, meu Pai, para te adorar, para glorificar e engrandecer o Teu nome, meu Pai. Venho te pedir, Senhor Deus, neste momento, Senhor, que é o momento da Tua palavra, para ouvirmos, Senhor Deus, a palavra, Senhor, que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, meu Pai. Que eu possa abençoar o pregador desta noite, meu Pai. Que ele possa, Senhor Deus, falar tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai, para que a gente possa sair daqui abençoado, transformado, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Não precisa ficar assustado não, tá, gente? É só a palavra de Deus, não tem nada de diferente do que vocês já não ouviram até hoje, amém? Por favor, em reverência à palavra de Deus, se mantenha de pé. Aqueles que se assentaram, por favor, se coloquem de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. E enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, eu vou ler o texto áureo, ingresso, que como você sabe, já foi lido aqui, se encontra no Salmo de número 51, eu vou ler o versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus,
um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mateus capítulo 9, eu quero fazer uma leitura a partir do versículo 9 também. Eu posso servir um pouquinho de água aqui para mim? Não. Já tem um pouquinho. Oh, maravilha, muito obrigado. Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo 9. Os irmãos que encontraram, por favor, digam amém. Mas se tem alguém entre nós que ainda não encontrou, diga misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e com os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e aí sim eles jejuarão. E versículo 16, para terminar, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Amém? Ainda de pé, feche os seus olhos e curve sua cabeça. Jesus, tu és maravilhoso. Soberano Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o teu nome, Senhor, e chamar o teu reino sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus que já se move, que toca os nossos corações, que já tem falado, Senhor, e recebido a glória desde o começo desse culto. Nós estamos aqui exatamente para continuar o momento de adoração e louvor a Ti. Senhor, a Tua palavra nesse momento está exposta, está aberta. Senhor, não estamos aqui para falar mentiras, Senhor, para falar aquilo que o Senhor não quer falar conosco, mas que o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, que são corações de pedra, que são corações que precisam de quebrantamento. Senhor, fala conosco e que a Tua palavra possa nos esmiuçar, nos esquadrinhar. Senhor, possa sondar em nós se há algum caminho mau que tem que ser consertado. Senhor, mas se tem alguma coisa em nós que ainda não te agrada, por favor, remove nessa noite. Por favor, afasta de nós nessa noite, porque é a Tua palavra que pode trazer a transformação que a nossa vida precisa receber. Por isso estamos aqui, Senhor. Fala conosco e que de forma nenhuma nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Por isso, glorifica o Teu nome e que seja a Tua palavra sobre nós nessa noite. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode tomar o seu assento dando uma rajada de glória para Jesus? Se considerarmos que ainda estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, consideramos numa ordem cronológica que Jesus ainda se encontra no início da sua caminhada ministerial, seus 3 anos que foram descritos nos 4 evangelhos. Jesus, desde o momento em que ele aparece, ele é reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, sem falar uma palavra ainda, ele é denominado por João Batista como aquele que tem tamanha autoridade, tamanha majestade, tamanha soberania, de tal forma que João, sendo conhecido como aquele que batizava, por isso o Batista, não era digno de desatar nem nas correias das suas alparcas. Jesus aparece com um tom de humildade e com um tom de
de simplicidade, ele percebe que há o céu se abrindo sobre ele no momento do seu batismo, e há uma confirmação de que de fato ele era aquele que foi prometido por Moisés, que foi prometido pelos profetas, aonde todo o Antigo Testamento apontava como sombra. As pessoas olham para ele, Deus abre os céus, a pomba do Espírito Santo desce, e ali há uma grande voz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é a confirmação de que Jesus de fato é, ele era, ele é e ele sempre será sobre as nossas vidas. Jesus, ele se apresenta no capítulo 9, depois de ter feito o milagre, depois de ter feito a pesca maravilhosa, depois de ter trazido o paralítico a voltar a andar, e nesse momento há um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus, na alfândega, a recebedoria dos impostos ali no Império Romano. Naquele momento Mateus está assentado e Jesus passa e faz um convite para Mateus, que era um convite quase que como se soasse como uma ordem: segue-me. É quase como um imperativo, diferente de como Jesus fez no momento em que ele estava no último dia da festa dos tabernáculos, aonde Jesus se apresenta no meio do povo e diz: aquele que tem sede, vem até mim e beba. Um convite genérico, você aceita se quiser. Mas para Mateus foi diferente. Jesus passa com poucas palavras e ele dá um convite como se fosse uma ordem: segue-me. E o Evangelho de Lucas, ele vai ser muito preciso. Mateus, Levi, abandonando tudo para trás, seguiu a Jesus. Eles se deslocam daquele momento da alfândega e vão até a casa de Mateus, onde há um banquete preparado, e Mateus, naquele momento, ele traz vários publicanos, vários pecadores, para participar de um banquete. E Jesus, como se fosse uma minoria naquele lugar, também se apresenta com os discípulos que já estavam seguindo. Agora há um grande banquete, há muitos publicanos, há muitos pecadores, e Jesus com os seus discípulos como uma minoria, simples, humilde, manso e suave de coração, como ele sempre se apresenta. E naquele momento os discípulos estão ali, junto com Mateus, que era o discípulo recém-chegado. E agora os fariseus também se aproximam e vão trazer um questionamento para Jesus. Não, eles vão trazer um questionamento para os discípulos. E aí eles viram para os discípulos e eles falam assim: vem cá, por que o vosso mestre está comendo com publicanos e pecadores? Perguntou para os discípulos, como se Satanás tivesse a estratégia de atacar sempre o nosso lado mais fraco, porque qualquer peleja que os fariseus trazem contra Jesus é guerra vencida. Mas quando nós seguimos a Jesus, Satanás vem nos tentar, porque sabe que talvez nós possamos estar numa situação onde não teremos resposta para todas as coisas, onde nós não veremos o céu se abrir, onde nós não encontraremos explicação para as pessoas que têm sede e fome de algo que eles ainda não conhecem. Mas na hora que os discípulos são questionados: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? A Bíblia diz que Jesus ouviu e respondeu por eles, porque todas as vezes que Jesus está na nossa vida e nós temos comunhão com Jesus, a nossa guerra passa a ser dele. Os questionamentos passam a vir respostas da parte dele. Satanás ataca os discípulos, mas Jesus está sempre atento. Ele ataca os discípulos e Jesus responde por eles. Olha, eu estou aqui porque esses pecadores, como diz o nome, são pecadores, e eu vim como médico porque eles estão doentes. Agora, como alguém que sabe que não existe cura para aquele que não se encontra ou não se reconhece um doente, Jesus está naquele lugar para servir de médico para todo aquele que quiser. Jesus é educado, Jesus é manso, Jesus é suave. E aí os discípulos de João agora, eles não comentam mais com os discípulos. Você leu para mim aqui no versículo 14, que os discípulos de João, eles se viram para Jesus e trazem um questionamento para ele: Jesus, por que os teus discípulos, percebe?
Ele fala com os discípulos: por que o vosso mestre? E ele vira para os discípulos e vira para Jesus e fala: por que os teus discípulos é sempre querendo atacar o outro lado? Satanás é sempre perverso, ele é sempre meio astuto, ele nunca vai direto ao ponto, ele nunca vai bater de frente, ele é sempre pernicioso, astuto, come pelas beiradas, mas Satanás é vencido pelo nome do Senhor Jesus. A sabedoria que lhe é dada do céu derruba a astúcia do inferno sobre nós. Era assim no passado, continua assim hoje e sempre será, até o dia que nós nos encontraremos com Ele na eternidade. Jesus então vira e fala: olha, vocês estão querendo cobrar jejum dos meus discípulos? A troco de quê? Porque eu não vim como querendo apresentar somente um remendo de um pano novo no meio de um tecido velho. Não. Do contrário, se você pega um pedaço de tecido novo e coloca no meio de vestes velhas, na hora que você bate lá na sua máquina de lavar Brastemp 25 quilos, aquele tecido novo encolhe e ele rasga e faz-se um maior rombo no vestido. É como aquele espírito que é expulso, e aí aquela vida volta para Satanás, o espírito volta para ele, trazendo outros 7 piores do que ele. É como um cachorro que volta ao próprio vômito. Sempre o estado depois é um estado maior, pior, mais deplorável do que aquele onde ele se encontrava. Jesus está falando isso. Se você participa de um evangelho aonde você não veste as vestes novas que o Senhor Jesus tem para te dar, e do contrário, negocia uma coisa, negocia outra, essa parte da Bíblia eu quero, essa parte eu não quero, aqui eu aceito, aqui eu não aceito, oferta eu até dou, dízimo não, a coisa do Antigo Testamento, não, aqui eu vou para a EBD, mas não vou para o culto, eu não vou para o culto porque evangelho não se negocia com Jesus, ou é 8 ou 80 sim, ou você está com ele, ou tua vida ainda pertence a Satanás. Com Jesus é assim, é preto no branco. Com Jesus é assim, ou 8 ou 80, ou você está com ele ou você não está com ele. Jesus traz resposta para todos os nossos questionamentos, mas o evangelho, ele é uma veste nova que se veste por inteiro. Jesus traz a parábola da veste nova em tecidos velhos como uma resposta aos fariseus, aos publicanos, aos hipócritas da época, para todo aquele que está dizendo: olha, eu estou jejuando. Por que você está jejuando? Por que você está jejuando? Tá bom, é só uma mera religiosidade, é só um pedacinho de tecido novo no meio de uma vida velha que você ainda está vivendo. Jesus está trazendo esse ensinamento, só que Jesus, ele não é um pedaço de pano novo, não. Evangelho é novidade de vida. Jesus, ele é novidade por inteiro. Jesus é transformação da vida dos pés à cabeça. Santidade convém à tua casa, ó Senhor, por todos os dias da minha vida. Não é um dia sim, um dia não. Não é um dia não, um dia sim. Não, a santidade convém à tua casa, Senhor, por todos os dias da minha vida, porque o zelo pela tua casa me consumiu, e é por isso que a nossa vida é dele. Não é 1%, não é 10%, não é 99%, não. Ou somos de Jesus 100%, ou nós não pertencemos a ele. Alexandre, o pregador ficou doido. Por quê? Porque o tema da festa é Salmo 51, versículo 10. Desculpa, eu quase que esqueci. Então deixa eu voltar aqui. No Salmo 51, a gente está encontrando um homem que ele acabou de pecar. O pecado de Davi está fresquinho no seu coração. Obrigado, Barão. O pecado de Davi está fresquinho no seu coração. Natã acabara de se aproximar de Davi e contar uma parábola, dizendo: olha só, você pegou de uma mulher que você não poderia. Na hora que Davi ouve isso, ele entende: olha, realmente eu pequei, mas eu pequei contra o Senhor. Porque Davi, no Salmo 51, ele vai escrever meio que com a sua pena um pouco pesada. Ele não estava com o coração suave naquele momento.
Davi não estava ali tranquilamente com alegria, como alguém que está escrevendo, olha só, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Não, naquele momento Davi estava com o coração pesado. Davi estava não como aquele ministro de louvor que chega aqui e começa a cantar os louvores animados, não. É como se Davi chegasse na igreja naquele momento e começasse a cantar louvores melancólicos, ele tivesse sorumbático. Eu fico imaginando como se Davi quase estivesse com o seu punho sobre o seu queixo, pensando sobre a sua cama, caramba, o que eu vou escrever? E como é que eu vou escrever algo que vai ficar marcado para a eternidade, não como um louvor, não como uma alegria, mas molhando a tinta da minha pena no meio das lágrimas que saem dos meus olhos. Por quê? Porque Davi sabe que cometeu um pecado, e além de saber que cometeu um pecado, ele toma uma atitude diante do reconhecimento de ser um pecador. E é por isso que antes de chegar no versículo 10, Davi traz todo o contexto, porque ele acabou de tomar Batseba, Natã acabou de confrontá-lo, e até o último momento da vida de Davi, Davi vai ter contato com Natã. Até quando teve aquele negócio lá com Adonias e com Salomão, todo mundo tem escola bíblica dominical, sabe do que eu estou falando. Agora, até chegar no versículo 10, Davi está trazendo um reconhecimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a tua benignidade dura para sempre. Me lava completamente da minha iniquidade, porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, e ele está o tempo todo diante da minha face. No versículo 4 ele está falando: Senhor, contra ti, e somente contra ti eu pequei. Foi a mesma coisa que ele falou com Natã, quando Natã foi falar com ele: você pecou. E Davi fala: Natã, pequei contra o Senhor. Ele confessou diante dos homens, mas na sua intimidade com Deus ele fala a mesma coisa: Senhor, eu pequei, mas pequei contra ti. Eu fiz o que aos teus olhos parece mal. Senhor, na iniquidade eu fui formado, no pecado a minha mãe me concebeu do ventre dela. Eu sei que o Senhor me ama, no oculto o Senhor tem a sua sabedoria. Por favor, me purifica, por favor, me traz alegria e o júbilo para os meus dias. Senhor, esconde a tua face dos meus pecados. Ou seja, quando for olhar para mim, não olha para mim, Senhor, pela ótica do pecado, porque eu sou pecador mesmo, sou imperfeito mesmo. Mas, Senhor, se tem alguma graça em ti para olhar para mim, olha para mim, driblando o meu pecado que está diante da minha vida. E no versículo 10 ele vai tomar a atitude de alguém que sabe. Não adianta só reconhecer que está fazendo errado, não adianta só reconhecer que está com a vida no erro, não, tem que mudar, tem que tomar atitude para mudar, em nome de Jesus. Não vamos ser cara de pau, irmão. Ah, não, eu sei que eu estou no erro, eu tomo uma cervejinha. Ah, eu sei que eu estou no erro, eu só fumo baseado, só fumo um negócio. Irmão, reconhecer só não adianta não. Toma postura, joga isso fora, para de gastar o dinheiro com bebida, com cigarro, com mulher, com coisa que não presta. Toma atitude, volta para o Senhor em nome de Jesus. Sem conversa fiada, sem ficar, porque Jesus me conhece, Ele me fez assim. Sai fora dessa, rapaz, em nome de Jesus. Isso é mentira do diabo sobre a tua vida, para você não alcançar a transformação que o Senhor tem para você e para a tua casa. No versículo 10, Davi está falando: Senhor, depois de tudo que eu falei, depois de ter reconhecido que realmente eu não sou nada, eu não valho nada, não presto para nada, nada do que eu faço vem de mim, nada do que eu falo vem de mim. Senhor, por favor, diante de todo o meu erro, eu estou vendo que não tem nada de mim que dê para aproveitar. Então, Deus, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Davi está falando: Senhor, cria. Todo mundo já ouviu que em Gênesis capítulo 1, aquela palavra bonita em hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E o verbo criar em Gênesis capítulo 1 é o verbo bará. E o verbo bará significa criar a partir do nada. Mas existe também o verbo azar, que significa fazer a partir de algo já pré-existente. Senhor, faça para mim uma cadeira. Ele pega a madeira que já existe e faz uma cadeira. Só que na hora que Davi está falando com Deus, no hebraico ele usa o verbo Senhor bará. Um coração puro é jogar fora o meu velho e trazer um novo à existência.
Vitor, por que você está falando isso? Porque Davi poderia muito bem pedir para o Senhor aproveitar o coração velho dele e só colocar um remendo novo ali para transformar o coração novo, mas ele não quer isso. Jesus não tem proposta de remendo para a tua vida, Jesus tem proposta de novidade por inteiro. Eu não sei pelo que você está passando, as pessoas às vezes desprezam a gente por ser jovem, de falar, não, mas é jovem ainda tem muita coisa para viver, ainda é imaturo, tem muita vida, ainda não conhece nada da vida, deixa que o problema dele não tem tanta importância assim. Não, tem sim, eu já passei pela tua fase, eu sei o que é. Problema de jovem ser problema de jovem, problema sentimental ser problema sentimental sim, problema de se apaixonar por quem não queria ou por quem não devia, eu sei como é que é. Todos nós já passamos por essa fase da vida onde a boate chama a gente, aonde a bebida chama a gente, aonde a gente questiona os nossos pais, por que na igreja tal pode ir para a boate e eu não posso? Eu quero ir também, porque as paixões do mundo gritam na depressão, no escuro do nosso quarto, e por mais que a gente venha para a igreja, a gente está falando, Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, mas existe um quarto escuro lá dentro do nosso coração, aonde na madrugada as ratazanas pulam, e as moscas fazem arruaça, e os sapos gritam, aonde ninguém tem acesso, e nesse porão lá, você ainda não deixou Jesus entrar. É uma porta que é difícil segurar na maçaneta, porque ela não é nem um pouco atrativa, e lá moram os teus medos, lá moram as tuas angústias, lá tem a tua amargura, a depressão, o medo de sair de casa, o medo de se relacionar com outros jovens. Eu sei que lá tem, mas nessa noite Jesus vai te dar um coração novo. Jesus, a proposta dele não é assim, olha só, me dá aqui uma vassoura que eu só vou dar uma varridinha no seu coração. Não. Joga o teu coração todo fora, que Jesus vai criar a partir do nada um coração 100% novo. Senhor, cria a partir do nada. Não aproveita meu coração velho, Senhor. Joga fora e traz a partir do nada um coração novo. Só que Davi está falando, Senhor, cria em mim. Senhor, cria dentro de mim. Talvez esse seja o maior erro das pessoas hoje em dia, que não conseguem ter uma assiduidade na escola bíblica dominical, não conseguem ter uma assiduidade dos cultos da sua igreja, porque a motivação de Jesus para elas está sempre em alguma coisa que está do lado de fora. Só que Davi está pedindo, Senhor, cria dentro de mim a pureza que eu preciso para te amar como o Senhor merece. A motivação para amar a Jesus vindo de dentro, não de fora. As luzes da igreja podem atrair, a cadeira da igreja pode atrair, um pregador legal pode atrair, o pastor Roberto pode atrair, a pastora Beth pode atrair, o ônibus da igreja pode atrair, os melhores aparatos e o conforto da igreja podem atrair, o ar-condicionado da igreja é geladinho, ele também pode atrair, mas se a tua motivação tiver nessas coisas, no dia que tiver calor na igreja, tu não vem para o culto. Agora, se a tua motivação estiver do lado de dentro, pode estar sem ar-condicionado, pode ser para sentar no chão, pode estar chovendo canivete, pode estar caindo meteoro do céu, pode estar tendo úlcera no teu corpo, nada vai te parar, você vai estar na presença do Senhor, não importa o que aconteça, porque Deus criou dentro de você, o que, pregador? Um coração puro. Isaías capítulo 6, o profeta vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Os querubins se apresentaram diante de mim, e aí eu vi, Senhor, eu posso pregar, mas tem um problema, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo vem e toca com a tenaz na sua boca, lábios purificados, mas são só os lábios. Jesus está falando, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, não haverá luz sobre o teu corpo. Então peça para Deus para purificar os seus olhos, mas só os olhos purificados.
Aquilo que tua mão direita faz, não deixa a tua mão esquerda fazer. Então vamos pedir para Deus mãos puras. Mas são só as mãos. A palavra de Deus vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhor, eu não consigo pregar para ninguém. Por favor, me transforma, purifica os meus pés espirituais. Sim, mas são só os pés. Agora, Davi está pedindo: Senhor, cria em mim um coração. Porque coração é fonte de vida. Coração pulsa por todo o corpo. Coração traz vida para o corpo. Espiritualmente falando, um coração puro, ele traz pureza para todo o corpo, porque um coração pecaminoso, ele bombeia pecado para o nosso corpo. Um coração sujo, ele bombeia sujeira para o nosso corpo, mas um coração puro, cheio de Deus, ele traz fontes de vidas puras, fontes de vidas espirituais para mim e para todos aqueles que estão ao meu redor. Senhor, cria em mim um coração puro, e renova. Aí depois disso, renova em mim o Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim. Agora sim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ah, tá, agora Deus pode pensar em te fazer morada do Espírito. Mas não dá para pedir: Senhor, não retira de mim teu Espírito, se o nosso coração ainda não foi transformado. Infelizmente, o que mais vemos na igreja são pessoas altamente espirituais com o coração de pedra. São pessoas altamente espirituais, usadas pelo Espírito Santo, com um coração altamente pecaminoso, coração que não perdoa ninguém, coração que não dá a paz do Senhor para ninguém, coração que é só chicote, só bate nos outros, coração que só fala grosso, coração que só não sei o que, porque eu faço, porque eu não sei o que, coração que na frente de todo mundo é santo pra caramba, mas chega em casa e entra no site pornô. Que na igreja está fazendo e acontecendo, está louvando, está com o microfone na mão, está com o instrumento, está aquilo tudo, mas chega em casa e não honra os pais. Mas aí chega ali fora e trai a namorada, trai o namorado. Mas aí chega em casa, não é submissa ao marido. Aí chega em casa, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então o Espírito Santo está morando em lugares errados. Primeiro me purifica, depois Espírito Santo. Primeiro me transforma, depois Espírito Santo. Primeiro tenha um encontro real com Jesus, depois sonha com o ministério na igreja. Primeiro queira conhecer quem Ele é e desfrutar das delícias da sua destra. E depois você pensa em querer orar e exigir alguma coisa do Senhor, para te dar um namorado, para te dar uma namorada, para poder abrir portas de emprego, para poder te dar um carro, para poder fazer alguma coisa. Não, não tem essa, não. Eu quero agora, porque o meu jeito é agora. Eu sou muito ansioso. A moda agora é falar: eu tenho TDAH, então eu sou assim mesmo. Eu fui diagnosticado com TDAH. Se esconde atrás desse TDAH até o dia que Satanás vier e te levar para o inferno. Porque o TDAH, a síndrome do pânico, a depressão, nada disso é barreira para a transformação que Jesus traz para nós. Jesus venceu o TDAH, Jesus venceu a sujeira do teu coração, Jesus venceu a depressão, Jesus tomou na sua mão as chaves do inferno, da morte e da vitória, e tem para dar para nós nessa noite a transformação com vestes novas. Aleluia! Que tipo de morada estamos oferecendo ao Espírito Santo no nosso coração? Uma vez eu conheci uma mulher, uma determinada igreja, e no meio da escola bíblica dominical ela virou e falou assim: pastor, tem uma coisa para falar. Aí o pastor falou: diga, irmã Ana, eu fui batizada com o Espírito Santo quando ainda estava no mundo. Como é que é, irmã fulana? Eu fui batizada com o Espírito Santo antes de aceitar Jesus.
é isso mesmo que a senhora está falando? A senhora foi batizada com o Espírito? Eu fui batizada antes de aceitar. Não, a senhora não foi. Eu fui. Não, a senhora não foi. Alguma experiência a senhora teve, ou então, tomou conta da senhora, a senhora rodou, achou que é mais. Não é assim que funciona. Primeiro se aceita Jesus, depois reveste-se do poder de Deus. Existe uma etapa a se cumprir. Não, mas comigo foi assim. Eu falei, caramba, essa mulher é altamente espiritual, meu Deus. Essa é braba. Eu vou trazer ela para trazer a palavra aqui. Não, vou trazer não, pastor. Acontece que eu comecei a amadurecer e comecei a perceber essa mulher altamente espiritual. Na hora do louvor, ficava rindo de todo mundo quando alguém desafinava. Ela tinha um problema matrimonial seríssimo com o seu marido e alguns filhos por fora do casamento. Ela, dentro da igreja, era a maior fofoqueira do Rio de Janeiro. E para completar, uma vez o pastor fez um gabinete com ela para repreender ela. Irmã fulana, está errado. Não, mas eu não vou mudar. Mas está errado. Não vou mudar. Então a senhora está no banco. Aí ela falou assim, então vou falar uma coisa. Eu já tem um tempo que eu estou orando para Deus para acabar com o seu casamento. Na mesma hora o pastor olhou para ela e falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E na hora do culto, você já imagina como é que a mulher ficava, né? Mortal para trás, duplo carpado, estrelinha, você que entrega a revelação, fala em mistério. Mas tudo isso é lata vazia. Corações que não são transformados não podem ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas conhecemos no nosso meio que falam que são muito usadas pelo Espírito Santo, mas ainda não houve transformação de vida. Não são pessoas espirituais. Eu sinto te falar, mas se você não respeita o teu pastor, se você não é submisso à tua liderança, se você não respeita os teus pais, se você dá migué no seu trabalho, chegando atrasado, matando a hora do almoço, saindo mais cedo porque quer, se você dá um migué no mercado porque recebeu o troco errado e não vai devolver, se você não respeita a tua esposa, não respeita o teu marido, eu sinto muito, teu coração precisa ser transformado nessa noite, porque o Espírito Santo não habita no meio da sujeira. A proposta para esse culto é sem remendo. Sem remendo. Ou somos 100% de Jesus, ou temos que rever os nossos conceitos. Por que o pregador começou a ler lá em Mateus capítulo 9? Está escrito, Jesus só falou para Mateus, Mateus, segue-me. E na mesma hora, ele larga tudo e vai seguir ao mestre. Pedro e André estão pescando, Jesus passa e fala, segue-me. Eles abandonaram as suas redes, mas eles não são pescadores? Sim. Por que não pode levar a rede para caminhar com Jesus? Não, porque rede é rede, Jesus é Jesus, são duas coisas diferentes. Abandonaram a sua rede e foram seguir ao mestre. Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu no barco. Jesus passa e fala, segue-me, abandonaram até o pai e foram seguir a Jesus. Jesus está caminhando para Galileia, mas antes de chegar lá, Jesus passa e fala com Filipe, Filipe, segue-me. E na mesma hora, sem negociar, sem barganhar, sem falar, mas e se eu posso? Mas e se eu? Não, segue a Jesus. Filipe chegou e não, rapidinho, Senhor, Natanael, vem cá. O que foi, Filipe? A gente achou aquele que era prometido desde a época de Moisés. Ué, Filipe, quem é? É lá o filho do seu José, lá, Jesus de Nazaré. Vamos lá que ele está chamando. Ele é o prometido do Senhor e na mesma hora, Natanael larga tudo. Tudo. Dá para entender o que é tudo? Segue a Jesus. Mas isso é só no Novo Testamento, você acha? Na hora que Eliseu ele está no meio dos seus bois lá, dos seus pais,
E Elias vem e passa por ele com a sua capa. Eliseu, na mesma hora, se levanta, se despede dos seus pais, vai até Elias, aceita o chamado, queima os carros com os bois, para não ter mais para onde voltar. A vida com Jesus é botar a mão no arado e não olhar para trás. A vida com Jesus é seguir a Ele sem possibilidade de voltar. E o que falar de Jó? Perdeu o filho, os amigos se viraram contra ele, perdeu os bois, perdeu o seu pasto, perdeu tudo, carneiro, perdeu tudo. E os amigos falam, vem cá, você não está com pecado oculto? Não estou com pecado oculto não. Se eu estou com pecado oculto, então escreva diante de mim num livro todos os meus pecados, para eu pelo menos poder pedir perdão por eles. Ah, mas se você continuar fazendo assim, mentindo, não dá não, Deus vai te matar. Aí Jó vira para eles e fala, olha só, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que amor é esse, Jesus? Que fé é essa? Ainda que ele me mate, dele eu esperarei. Ainda que ele venha contra mim para me matar, eu esperarei no Senhor. Isso é totalmente a vida e a fé de alguém que largou tudo e se entregou 100%, sem remendo, sem barganhar, sem, pastor, eu posso fazer, pastor, eu não posso, pastor, e se eu fizer, pastor, e se eu não fizer, tem que ficar de banco, não pode pregar não, não posso cantar, não posso fazer parte do ministério de louvor, tem que me consertar com meu namorado, tem que parar de ter relação com ele, eu tenho que parar de tomar cerveja. Não, você tem que ser 100%, para de barganhar com Jesus, para de remendar a tua vida, seja do Senhor. Em nome de Jesus, irmão, seja do Senhor. 100%, para de brincadeira, para de brincadeira. Enquanto a gente não quiser só Jesus, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Os nossos planos não prestam, o nosso coração é podre, o nosso pensamento, dificuldade de se conectar e sentir as coisas do alto, e tudo é vaidade, tudo. iPhone é vaidade, os ternos bonitos são vaidade, rede social é vaidade, Instagram é vaidade, as fotos são vaidade, tudo que a gente tem que não tem a ver com Jesus é vaidade. E se tem alguma vaidade que ocupa o primeiro lugar do Senhor no nosso coração, significa que o nosso coração tem que passar por um processo de transformação, senão não somos do Senhor. A Bíblia fala, nós cansamos de repetir, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se há um trono no seu coração, Jesus não vai chegar para o lado, para ninguém sentar do lado dele, não. O trono ou é dele, ou não é dele. Ele não divide, ele não remenda, ele não barganha, ele não faz troca, ele não faz escala para sentar no trono do seu coração. Não, ou é 7 por 7, 24 por 7 dele, ou não é dele, e a tua vida pertence a Satanás. Mas nessa noite, Jesus vai tocar em pessoas aqui, para trazer um coração puro, novo, sem remendo, transformado, como ele tem para mim e para você. Se você crer nisso, se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. É por isso que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque pessoas que têm um coração puro são pessoas que andam segundo o coração de Deus. Eu não posso ter um coração podre, um coração remendado, um coração cheio de barganha. Isso eu faço, isso eu não faço. Se vier para a igreja tem que ser do meu jeito, senão eu não fico. A porta da rua é serviço da casa. Não tem problema. Mas Jesus não vai negociar valores do evangelho para agradar ninguém. Não vai. Ou você se molda a Jesus, ou não espere que Ele vá se moldar a nossa vida medíocre. Porque a nossa mediocridade, a nossa justiça, o nosso entendimento é tudo trapo de imundícia, não presta.
mas Jesus tem um coração novo para a gente. Essa é a possibilidade de você se consertar com o Senhor hoje. Essa é a possibilidade de você se consertar com o Senhor hoje. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, não conheço o nome das pessoas que estão aqui. Conheço pouco pessoas da minha igreja, tenho pela quantidade de gente. Mas sabe que o Senhor conhece você. O Senhor sabe quem você é fora da igreja, que é onde o quilate da nossa fé é pesado, comprovado. É quando as portas se fecham, é quando o culto acaba, é quando as luzes se apagam e a gente volta para a missão árdua do nosso cotidiano, tendo que mostrar para nós, para o mundo e para o inferno que nós somos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, olha só, aquele que come não critica o que não come, aquele que não come não critica o que come, porque aquele que come, come para o Senhor, e aquele que não come, não come para o Senhor, de forma que quer comamos ou não comamos, somos todos do Senhor, todos do Senhor. Boa pra gente? És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar. Diga, eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar. e com Ele eu irei. Diga o nome dele. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Lá em cima, lá do começo. És adorado entre nós. Vai adorando o Senhor nessa noite, meu irmão. Deus tem uma transformação de vida para cada um de nós. A sua graça superabundou sobre os pecados que haviam na minha vida. E o meu coração hoje é dele, hoje é dele, hoje é dele. Aleluia! Ele vem me buscar e com Ele
Ele vem nos buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Segura só um pouquinho, só um pouquinho. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que não é crente, que não conhece Jesus. Ou se tem alguém aqui que até conhece Jesus, mas sente que o coração está um pouquinho distante dele, sabe? Eu quero falar para você que Satanás ainda não venceu, não. A tua vida é de Jesus. Se você está colocando coisa errada na sua vida, se você está indo para boate, está indo para festas que não edificam em nada, mas lá no seu coração, escondido por um falso sorriso na sua face, está dizendo para você: você não pertence a esse lugar, você não é daqui, esse lugar não cabe em você, porque você é de Jesus. Saiba que esse convite quem está fazendo sobre você é o Espírito Santo. Ele está te convidando a voltar nessa noite. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui que não é crente ou que é e quer voltar? Fala assim: olha só, eu não aguento mais essa vida, eu quero voltar para Jesus, porque Jesus, Ele é o meu Rei, Jesus é o meu Senhor. Uma vez que eu pisei no altar do Senhor, me fez desaprender a andar em qualquer outro lugar que não seja o altar dele. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Pode não ter uma nova chance, Jesus te chama hoje. Jesus está te chamando hoje. É só você levantar sua mão que eu vou orar por você. Se não tem, mesmo assim eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração onde você está. E se você sente que o teu coração tem que ser transformado, porque você não aguenta mais essa vida hipócrita que você está levando, de ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa, ou na escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho. Se você sente que precisa ser transformado, eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente no altar, eu faço questão de orar pela sua vida pessoalmente. Se você não quiser e não se sentir à vontade, não tem problema. A oração vai alcançar você aonde você está. Mas se você quiser, vem até aqui, porque nós queremos orar por você. O Rei está na casa. Jesus está na casa. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Não duvida disso, vai acontecer. Senhor Jesus, Tu és o Rei dessa igreja. Senhor, Tu és Senhor sobre o nosso coração. Tu és aquele, Senhor, que uma vez tocou na nossa alma e tirou a pata do diabo de nós. Senhor, Tu és aquele que um dia nos marcou como propriedade exclusiva Tua. E se por acaso, Senhor, o intento de Satanás contra as nossas vidas está muito forte, beirando o insuportável, nessa noite renovamos a aliança contigo, Senhor. Nós não queremos uma vida remendada, nós queremos uma vida cheia do poder de Deus. Senhor, há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome, Senhor. O
O nome de Jesus que é mais doce que o mel. O nome de Jesus, onde quer que seja proclamado ou proferido, que batem retirados espíritos imundos. Aonde esse nome é proclamado, Jesus, o inferno estremece, Satanás treme, o império das trevas é desmantelado, o laço do passarinheiro é destruído, e caminhamos, Senhor, com firmes passos no Teu nome. Se há alguma coisa, Senhor, em nós que tem que mudar, transforma, Senhor. Limpa o nosso coração, Jesus. Há poder no Teu sangue para transformar tudo aquilo que está sujo em branco, mais alvo do que a neve. Senhor, traz limpeza, traz pureza no nosso coração. Transforma a nossa vida, transforma a nossa alma. Não queremos mais, Senhor, a mentira na nossa vida. Queremos a verdade, somos de Jesus 100%. Que a Tua palavra impere no nosso coração. Se aquilo que não nos purifica vem de dentro, Senhor, nesse momento nos limpa com a Tua palavra. Só Tua palavra, Senhor. Só Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. Se há alguma coisa em nós que ainda está nos afastando de Ti, Jesus, glorifica o Teu nome. Porque Tu sabes, Senhor, das nossas mazelas, as nossas feridas. O Senhor conhece o nosso espinho na carne, por muitas vezes não tira, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, Jesus. A Tua graça nos basta. E mais nada, Senhor. Sonda em nós aquilo que nos é oculto e veja se há em nós algum caminho mau. Nos conserta, nos restaura, nos limpa, Senhor. Isso é para a glorificação do Teu santo nome. Porque Tu és poderoso, Jesus, Tu és poderoso. Oh, Ele é poderoso. Oh, diga Yeshua. Yeshua. Deus abençoe a tua vida, que essa palavra lave o nosso coração nessa noite e que lembramos sempre, sem remendo, ou somos 100% do Senhor, ou temos que rever os nossos conceitos. Deus abençoe, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Quantos recebem essa palavra da parte de Deus essa noite? Você vai guardar essa palavra, vai levar com você. E essa festa continua amanhã de manhã, hein? Amanhã de manhã tem coisa boa aí, dessa oração, dessa expressão de Davi, para que a nossa vida seja realmente transformada neste congresso para a glória de Deus. Meus amados, que palavra maravilhosa. Alcançou o seu coração também, meu irmão? Aleluia. Eu gostaria aqui de estar reforçando o agradecimento por cada vida aqui presente. Saiba que isso é especial para nós, para o reino de Deus. E estamos aqui com o coração imenso de gratidão por ver a igreja cheia mais uma vez. Reforçar os avisos da semana, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso culto amanhã, às 6 horas. E a cantina, nosso Fila Burger, né? Nosso Fila King. Eu escutei, calma aí, eu tô escutando os gritinhos. Vai ter o nosso Fila King 0800. Aleluia. Pessoal, agora eu gostaria de fazer um aviso que o asterisco